Meus irmãos, a semana começou hoje, mas é a semana da leitura orante da palavra de Deus, da meditação da palavra de Deus, sempre confiando no Espírito Santo, né, que nos conduz durante toda a semana, e também fazendo essa leitura orante através das meditações, reflexões e orientações do pastor da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. Então é uma alegria muito poder estar com vocês mais uma vez. Sei que vocês estavam desejosos desse encontro. Muitos deixaram mensagem na sexta-feira, Dom Gregório, dizendo que já estavam com saudades já. Então, muitos sabia que todos estavam desejosos desse encontro. Estamos aqui. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Bom dia, meu irmão, minha irmã. É uma graça muito grande poder voltar. Foi tempo de muito trabalho, confesso a vocês, né? Final de semana, sábado, domingo, reorganizando, digamos assim, toda a nossa diocese, que é uma graça muito grande, né? Algumas novidades que vocês já sabem, então devagarzinho a gente vai pedindo a Deus que vai nos iluminando, né? As preocupações também que temos com essa situação da pandemia em todo o Brasil. Sabemos que a situação é muito complexa, né? Pelo número de óbitos, né? Se uma pessoa morresse, isso já seria uma calamidade para a humanidade, né? Embora a gente acredite na ressurreição, mas queremos também conviver com as pessoas que nós amamos. Mas imagina aí com esse número tão grande de pessoas que partiram. Depois as expectativas que nem sempre são muito animadoras. Mas a gente vai adiante, nós temos esperança, Deus é grande, os primeiros sinais começam a ser dados, né? Vejo que as pessoas, embora precisem estar muito atentas para tudo aquilo que está acontecendo, mas eu vejo que as pessoas também estão sentindo que precisam ser ainda mais responsáveis nesse momento, né? Máscara, distanciamento social, com todas as dificuldades que nós temos, principalmente para aqueles que trabalham nos mais diferentes estados, sem pegar ônibus, essa situação toda. Mas vamos juntos, nós vamos conseguir superar e aprender a viver uma nova, porque realmente a situação vai perdurar durante um certo tempo e a gente vai ter que conviver com tudo isso, como a gente aprendeu a conviver com algumas doenças, né, que apareceram na humanidade. Vamos pedir a Deus muito, né, que ilumine os cientistas, né, para que descubram logo esse remédio e para que as fábricas preparem logo tudo isso e venha logo para a gente. É uma coisa que a gente pede também. E finalmente a gente pede a Deus que aquele que veio para as terras brasileiras, que é São José de Anchieta, que ele nos ilumine, né? Um catequista, um missionário, um poeta, um homem totalmente devotado à causa indígena, totalmente voltado à conversão dos irmãos, totalmente voltado para a obra daquele que é o Altíssimo. Então, de São José de Anchieta, sobre o Brasil, né, sobre todo o mundo, para que a gente possa também superar essas grandes dificuldades. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Estamos aqui juntos para estudar, ler, meditar e principalmente rezar a palavra de Deus. São José de Anchieta, né, Dom Gregório? A gente manda um abraço para todo o decanato de Magé, né, que é o decanato que tem como São José de Anchieta, entre outras razões, milhares de razões, mas porque temos lá também um local dedicado à memória desse santo, que é o Poço Bento, né? Exatamente. Poço Bento é uma graça muito grande, né? Temos ali um local onde existia uma tribo indígena, né? No lugar onde a gente estava, quando eu vou lá celebrar, eu sempre me lembro que ali tinha uma tribo indígena, e ali no ladinho, né, São José de Anchieta tirava água, era um poço, e ele abençoou, né, a água daquele poço, e dizem que desde então nunca faltou água, e até hoje está lá, naquela água lá, né? Então é um lugar muito bonito. Quando puder, né, numa dessas grandes festas lá do decanato de São José de Anchieta de Magé, vá ali, né? Ali teve a presença desse grande missionário, está dentro da nossa diocese, aqui pertinho, né, em Magé, né, dentro da cidade diocesana, ali. Então um abraço para o padre Leonardo Tassinari, para os irmãos que ali labutam, que é o padre Pablo e o padre Carlinhos, né, e além do padre Moura. Então são 4 irmãos
naquela paróquia. Quero também mandar um abraço a todo o pessoal de Magé, principalmente a minha querida Vera, que está se recuperando aí aos pouquinhos, né? Então, Vera, olha, você é uma guerreira, você é uma mulher de Deus. Vamos adiante, minha irmã, viu? E que Deus a abençoe imensamente. Então, muito obrigado. E hoje, dia de São José da Anchieta, o Rogério falou do Poço Bento. Hoje nasceu para nós Bento Elias. Bento Elias é filho de Isabela, que é nossa funcionária, né? É a nossa arquivista, trabalha no arquivo aqui da nossa diocese, e Rafael Super, que é o nosso diácono permanente. Então, nasceu ontem à noite o Bento Elias, veio um pouquinho antes, né? Estava meio apressado para chegar nesse mundo, mas a gente fica muito feliz, está ali no hospital e logo logo vai estar em casa para a nossa alegria, para que nós possamos abençoá-lo. Logo logo será batizado, logo logo, né, estará juntamente conosco evangelizando. Então, um abraço para Rafael Sulter, para Isabela, né, pelo nascimento de nosso já amado Bento Elias. Muito bem. Só respondendo a pergunta da Catarina Lima, né? Ela pergunta se estamos todos na paz, né? Sim, eu pelo menos estou. E eu estou também, né? Estou também, Catarina. Estamos na paz, sim, Catarina. Olha, você viu o que ele fez? Eu pelo menos estou, ou seja, não estou não? O que é isso, rapaz? Olha, dúvida da minha mãe. Eu não posso responder pelo senhor. Eu estou em paz sim, Catarina, viu? Eu vou tirar a paz dele agora, viu? Fazer um bocado de pergunta difícil para ele errar, para ele ficar nervoso, tá certo? Mas muito obrigado aí, mas não deu certo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Eu não podia responder pelo senhor, mas com todo o trabalho, né, do Gregório, a gente se mantém firme, né? Acho que principalmente por causa da graça de Deus. Isso. Nós não perdemos a alegria. Eu acho que a coisa principal, sabe, Rogério, nessa caminhada a gente sabe, não é? É a gente não perder a alegria. E principalmente pelo pensamento de Deus, né? Você acha que Deus fica pensando negativo o tempo todo? Você acha que Deus fica o tempo todo murmurando sobre a situação? Deus está sempre querendo nos dar, pelo Espírito Santo, a graça de que nós compreendamos a sua vontade. Deus está sempre nos dando a possibilidade de que a gente seja feliz. Deus está sempre possibilitando que nós nos restauremos, né, pela sua graça, para que sejamos homens e mulheres novos. Então, é assim que Deus pensa, é assim que nós devemos pensar, né? Então, como o Rogério disse, nós não podemos perder a esperança, não podemos perder a alegria. O nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus criador, é um Deus feliz, é um Deus salvador, é um Deus vivificador. Então, o que a gente deve fazer com isso? A gente deve continuar. Problema não é um montão, mas nós temos que buscar soluções, nós temos que ter a serenidade, porque senão a gente entra em desespero, é ou não é? E Deus não é desespero, Deus está na nuvem tranquila que passa. Então, muita coragem aí, viu? Vamos adiante. E também, aproveitando aí, antes de nós começarmos mesmo a leitura, não é, nessa introduçãozinha que a gente faz para que as pessoas comecem a chegar, não é? Eu quero mandar um abraço para Lourdes Borba, lá de Salvador, que hoje está completando mais um aninho de vida, não é? Lourdes, que Deus abençoe, não é? Abençoe a Borba, não é? O seu esposo, abençoe suas meninas, suas 3 meninas, olhe, graças e bênçãos sobre a sua vida, parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades. E vamos. A Clarice Cruz diz: com o retorno das atividades comerciais em Teresópolis, não conseguirei acompanhar pela manhã, mas à noite vou estar ligadinho assistindo. Foi e está sendo uma bênção ter a presença de vocês todos os dias em nossas casas. Tem edificado nossa vida diária, os ensinamentos e testemunhos. Perfeito. Certamente, meus irmãos, talvez nós tenhamos aí agora, para que seja uma coisa ao vivo, que é naturalmente mais natural, né? Talvez a gente, no futuro aí, a gente mude de horário. Talvez a gente vá para a noite para facilitar a vida de vocês, tá certo? E de outras pessoas que estão trabalhando. Nós estamos aqui trabalhando, né? Na verdade. Mas devido ao horário, a gente precisa talvez ter refazer, não é, Rogério, aí, né? Mas vai dar tudo certo, não se preocupe, vai dar tudo porque certo. Agora muita gente vai voltar, aos poucos vai voltar ao trabalho, então aí essa mudança de horário vai ser necessária. Isso, tá certo. Mas a gente trabalha e se diverte. Né? Isso é muito bom, isso aqui é bom. Então, hoje, como o Dom Gregório tinha anunciado na sexta-feira, né? Nós vamos começar a segunda epístola
aos Tessalonicenses. Então você abre aí a sua Bíblia, né? Acredito que você já esteja com a Bíblia aí em mãos. Então você pode procurar aí segunda epístola aos Tessalonicenses. Se você deixou marcado na sexta-feira, é só virar a página que você já vai estar lá, porque ela logo vem em seguida da primeira epístola que nós fizemos o estudo na semana passada, que foi muito rico, né? Agora eu vou lembrar bem, né? Foi o estudo da parousia, né? Isso! A vinda de Jesus. Então, tá vendo? Eu aprendi bem, né? Não vou esquecer esse nome nunca mais. É bom lembrar que eu peço que vocês, pelo amor de Deus, não coloquem o nome nem das filhas, nem das netas de vocês de parousia, não, né? Porque aí a pessoa pensa que é um nome, né? Parousia, aquela entrada triunfal do imperador, né? Na grande cidade, né? Então, olha lá, não põe o nome da neta não. Então, é parousia, segunda volta de Jesus, e é sobre isso que nós vamos falar agora na segunda epístola aos Tessalonicenses. Já nós lembramos que o primeiro escrito do Novo Testamento, antes dos evangelhos, olha só, né? Foi a epístola aos Tessalonicenses. E logo depois, agora, vamos fazer uma introduçãozinha à epístola. Então, o apóstolo Paulo, né, escreveu a carta aos Tessalonicenses, porque havia toda uma confusão lá pelo ano 50, 20 anos após a ida de Jesus para o céu. E aí, como é que é? Já sabemos aquela história, não é? E as pessoas que morreram, elas não vão ver Jesus? Não. Aí Paulo vai dizer, calma, as pessoas que morreram, elas já estão em Deus. A alma dessa pessoa, né, que a gente chama de espírito, tecnicamente é espírito, o espírito dessas pessoas já partiram para Deus. Ponto final. Agora, o que acontece? Elas estão em Deus e elas esperam a grande ressurreição que vai acontecer nos últimos dias. Agora, quando Jesus voltar nos últimos dias, o que acontece? Em primeiro lugar, né, aqueles que morreram retomarão os seus corpos. Então, a primeira coisa é essa. Só que um corpo glorioso, diferente desse daqui, né? Materialmente diferente, a gente sabe disso, né? Então, um corpo glorioso. Segundo lugar, depois que eles forem arrebatados para o céu, né? Outros naturalmente não vão para o céu, né? Vão para o inferno. A palavra é essa mesmo, disse Jesus, eu não estou para o céu, minha gente. Mas o apóstolo vai dizer aqui, uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. Então, né? Ou seja, para a tristeza. Então, mas todo mundo vai ressuscitar, certo? Bons e maus, todo mundo vai ressuscitar. Então, aí vai ser o grande julgamento e nós depois, aqueles que estivermos vivos, disse o apóstolo Paulo, nós seremos arrebatados para o céu, né? Então, seremos levados. Então, isso vai acontecer no dia da grande parousia. Esse é o primeiro ponto que nós temos. Só que, diante disso, o que aconteceu lá em Tessalônica, né? As cartas foram lidas, todo mundo ficou tranquilo com a resposta dada pelo apóstolo Paulo, mas ficou um problema aí para ser resolvido. Paulo disse, nós que estivermos vivos, partiremos para o Senhor. Esse nós, né, eles entenderam como se fosse, isso acontecia até o dia da morte de Paulo, ou seja, porque Paulo estaria presente naquele momento. Mas Paulo, esse nós, era muito mais era quase que um plural majestático, digamos assim, né? Um nós. Então, Paulo não queria dizer isso e as pessoas o entenderam. Quando, depois da leitura da carta, não é, Timóteo volta até Paulo, ele diz, olha Paulo, o pessoal não entendeu bem e está todo mundo achando que, como você falou, que você estaria vivo, então a medida da volta de Cristo é o dia da sua morte, antes de você morrer. Então, quando vai acontecer isso? Aí Paulo diz, ai meu Deus do céu, que povo de cabeça dura. Aí ele escreve uma segunda carta para explicar todas as coisas, que é interessantíssima, é uma carta que eu acho maravilhosa, que ainda vai continuar falando sobre a segunda volta de Jesus. Então, abra aí, capítulo 1 da segunda epístola aos Tessalonicenses, que foi escrita entre o ano 50 e 51 da nossa era, um pouquinho 52 talvez, um pouquinho depois, né? Mas muito próximo dos acontecimentos lá de Jesus Cristo. Então, essa carta que nós vamos começar a ler a partir de agora. E vamos lá, Rogério. Muito bem. A segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses. Em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A vós graça e paz por Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo. Irmãos, por vossa causa sentimos-nos obrigados a render continuamente graças a Deus,
pois a vossa fé está crescendo muito. E a caridade que tendes uns pelos outros aumenta em cada um de vós, a tal ponto que sois o nosso orgulho entre as igrejas de Deus por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Elas são um sinal do justo juízo de Deus, é para vos tornardes dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Então, primeira coisa, vamos pegar essa introduçãozinha, né? Então Paulo, Silvano e Timóteo, né? A igreja de Tessalônica. Então, o apóstolo vai dizer o seguinte: primeiro ele escreveu uma carta, naturalmente, agora vai ser essa segunda carta. E o apóstolo Paulo, veja que ele não vai sozinho nessa carta. Ele apresenta 3 irmãos, né, como responsáveis por aquele escrito. Embora o escrito seja dele, mas ele vai dizer Paulo, Silvano e Timóteo, os 3. É bonito isso, né? Os 3 juntos para responder àquela comunidade aquilo que é a grande interrogação daquela comunidade. É bom lembrar que Paulo não pode voltar a Tessalônica por um motivo muito simples. Ele foi perseguido bastante e ele teve que fugir, não é? Porque senão seria morto. E é interessante que a partir de agora, Paulo, né, ele vê a perseguição que os irmãos de Tessalônica estão sofrendo. Então ele vai dizer: olha, a gente compreende as tribulações de vocês. Só que em meio às tribulações, às perseguições, às acusações que está acontecendo lá, porque, né, tanto os antigos povos de Israel, né, como também outros irmãos estão perseguindo os cristãos. Por quê? Porque eles não entram em briga, porque eles pararam, né, eles têm um comportamento novo, porque agora eles aceitam Jesus Cristo, porque eles largaram, né, uma antiga lei para abraçar a verdade do Evangelho. Então, ou seja, eles começam a ser perseguidos. E o que acontece com esses irmãos? Ao invés de eles largarem por causa da perseguição, por causa do medo, e ao invés de eles ficarem quebrados, eles, diante de todas as comunidades, mostram que eles estão firmes, com a cabeça erguida e vão adiante, não é? É aquelas pessoas que não ficaram presas na perseguição, mas na possibilidade. São aquelas pessoas que não ficaram presas a uma muralha, mas começaram a raciocinar: como é que eu posso escalar essa muralha para ir para o outro lado? São aquelas pessoas que puseram um bocado de pedras na frente, ao invés de construir um castelo para si mesmo, fizeram um ponte para ultrapassar o rio e encontrar as pessoas que estão ali um pouco mais adiante. Então esse, né, é o testemunho dos Tessalonicenses, e essa graça que Paulo fala nessa introdução. Perseguidos, mas com a cabeça erguida, porque eles sabem em quem eles acreditaram, e a fé estava em quem? Em Jesus Cristo. Uma coisa interessante, né, Dom Gregório, que no versículo 4, Paulo diz assim, a tal ponto que sois nosso orgulho entre as igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e da vossa fé em todas as perseguições e tribulações que suportais. Quer dizer, ele reconhece todo o sofrimento da comunidade diante das perseguições, e reconhece o orgulho que elas são, né, para ele e para todas as igrejas, por se manterem firmes na fé. Né? Aliás, é assim que a gente se sente quando a gente vê uma pessoa que tem uma dificuldade, né? Seja uma pessoa que tem uma doença, uma pessoa que está sendo perseguida por uma situação qualquer, né? A forma digna como ela se comporta, né? Não existe nada melhor, atenção, isso é muito importante, estou dizendo para mim também, certo? Não existe nada melhor do que a gente, diante de uma situação em que a gente se sente perseguido, né, pelo lobo, do que a gente saber recuar, né, pensar, calcular que caminho eu devo fazer para me livrar desse lobo, né? Ao invés de atacar o lobo, e às vezes a gente não consegue porque o lobo é mais forte do que a gente, não é? Sabem disso, né? Então, é como o que o carneiro faz, não é? Ele imagina estrategicamente o que fazer. Ele não vai matar o lobo, porque o lobo vai sempre existir, né? E é interessante porque quando você mata um lobo, nascem 10 lobos atrás. Sabe como é que é, né? Aliás, eu vi uma entrevista há algum tempo atrás, né, na televisão, e eu achei bem interessante. Horrível, né? A reportagem, mas fala exatamente sobre isso. E a reportagem dizia: se vocês sabem quem são os grandes traficantes, né? Desse jeito, daqueles programas assim baratos que acontecem, né?
Por que é que vocês não eliminam esses traficantes? Aí o chefe da polícia civil, né, de um estado brasileiro, falou, se nós matarmos um traficante, nascem 10 traficantes depois deles, porque a comunidade se divide e vários desejam a liderança, né? Então, você veja que coisa impressionante se falou isso. Então, ou seja, ninguém quer matar o lobo, certo? O lobo, ele vive, ele se autodestrói, digamos assim, não é? Nenhum de nós deve estar preocupado em exterminar ninguém, porque nós somos cristãos. E o coração humano não foi feito para matar, mas para salvar. A primeira coisa é essa. Foi feito para amar e abençoar, e não para odiar e amaldiçoar. Então, tiremos isso da nossa cabeça. Primeiro ponto. Então, nesse sentido, a gente tem que aprender a conviver com o lobo, né? E temos armas suficientes pelo nosso coração, pela nossa inteligência, para estarmos distantes dele, né? Deixar com que ele não nos incomode, entendeu? Então, ou seja, a gente vai vivendo. Foi exatamente o que aconteceu. Então, esses irmãos foram capazes de viver. São Paulo não disse, vá lá, fale mal deles. São Paulo não disse, vá lá, destrua esse pessoal, né? Eles falam mal de vocês, falem mal deles também. Eles estão batendo em vocês, batam nos filhos deles, de forma alguma. O apóstolo não fez isso, né? Ele pediu que o povo permanecesse na fé e na oração, porque é essa grande arma que nós temos. Com fé, com oração, com coragem e com a boa palavra, com serenidade, a gente cria uma muralha entre nós e o lobo, né? Aliás, às vezes até uma muralha de vidro, digamos assim, né? De vidro blindado. O lobo fica ali, não sei se já viram aqueles aquários, né? Que às vezes até as pessoas levam susto, elas estão ali e de repente vem um tubarão e tenta morder a pessoa, né? Ou um outro animal vem e tenta morder e não adianta porque a pessoa está blindada por um grande vidro. Então aquele que tem a couraça da fé, que tem a armadura da esperança, aquele que traz, né, a graça de Deus em sua vida, ele vai estar com essa grande muralha, né, que aparentemente é transparente, mas na hora que o inimigo vem, ele vai voltar porque ele não vai conseguir nos atingir. Então, serenidade, o apóstolo diz, né? E graça para todos vocês. Então, é assim que nós devemos viver. Muito bem, então dando continuidade, capítulo 1, versículo 6. Justo é que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem, e que a vós, os oprimidos, vos deu repouso juntamente conosco, para quando se revelar o Senhor Jesus, vindo do céu, com os anjos do seu poder, no meio de uma chama ardente, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor de sua majestade, quando ele vier naquele dia para ser glorificado na pessoa dos seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creram, vós que acreditastes em nosso testemunho. Pelo que não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e que por seu poder faça realizar todo o bem desejado, e torne ativa a vossa fé. Assim será glorificado em vós o nome de nosso Senhor Jesus, e vós nele, pela graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, que aqui a questão precisa ser muito bem explicada, porque realmente, veja só o que o apóstolo vai nos dizer, né? Falando da tribulação daqueles que perseguem. Agora, qual é o fim dos perseguidores? Olha o que o apóstolo vai dizer aqui. Justo é que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem. Então, ou seja, é interessante o que o apóstolo fala, porque, minha gente, põe uma coisa na cabeça, não é? Eu também tenho que colocar isso. O evangelho não é uma brincadeira. Jesus Cristo não é uma brincadeira. Algumas pessoas acham que a obra de salvação, e alguns teólogos fizeram isso, não é? Se tornou uma brincadeira. Ou seja, não, Deus é misericordioso, está todo mundo salvo, né? O diabo é a invenção da cabeça humana, não é? Então, todo esse prolongamento levou a que uma teologia sem Deus. E vocês podem acreditar, eu não estou mentindo, quando a gente lê alguns textos, a gente vê
que muitos dos teólogos e gente que estudou, que chegou nas maiores universidades, não tem fé. A fé foi embora. Foi embora, foi embora. Sabe por quê? Porque uma coisa é conhecimento, a outra coisa é fé. Uma coisa é você entender o coração de Deus, a outra coisa é você ler Deus tecnicamente, certo? Então, são coisas profundamente diferentes. Uma coisa é você falar de pobreza, a outra coisa é você ter vivido pobreza. Uma coisa é você estar no seu escritório falando de A, de B, de C, outra coisa é você estar lá, né? Eu, por exemplo, sei todas as soluções para a seleção brasileira. Eu tenho todas. Agora, vá lá jogar no meio do campo, pegue a bola para você ver como é que é. Vai lá ser técnico dessas pessoas que você vai saber como é que é, né? Então, ou seja, tem muita gente que fala muito sobre determinadas coisas, é linda a teoria, mas na prática, né? E quando a gente se acostuma e quando nós desenhamos Deus a nossa imagem e semelhança para de algum modo encobrir as nossas loucuras, Deus passa a ser uma grande fantasia. Esse é um ponto que nós não podemos esquecer. Com Deus não se brinca. Teologia não é casinha de boneca, é realidade, é o dia a dia. Então, ou seja, é interessante, né, o que a gente vê. Desculpe me dizer isso, já falei aqui para vocês, eu não estou aqui para julgar ninguém. Cabe a Deus o julgamento. Deus é amor, Deus é misericórdia, assim por diante. Mas você acha, com toda franqueza, falando, que merece o mesmo julgamento, não é? A sua mãe, pode ser outra pessoa, que viveu a vida inteira de uma forma digna, com as dificuldades, com a pobreza, trabalhou, lutou, família cresceu devagarzinho, assim por diante, com uma pessoa que roubou a vida inteira, né? Como alguém que violentou, alguém que maltratou. Não estou fazendo julgamento do que porque a pessoa fez isso, não é? Mas será que é a mesma coisa? Não é. Não é não. É brincadeira, seria uma grande brincadeira, não é? Você acha que você tendo uma filha, não é? Ou um filho de 5, 6 anos de idade, quem é pai sabe disso. Eu não sou pai, mas quem é pai, Rogério aqui é pai. Então, digamos, vem uma pessoa que dá um tiro na cabeça do seu filho, ou que tortura, né, que põe um bocado de pneu, põe ele e joga fogo. Alguém que pegou a sua filha de 6 anos de idade, violentou, né, fez de tudo, mas assim por diante. Claro que a pessoa pode se converter, né, isso, nós sabemos disso. Mas você trataria essa pessoa com a maior tranquilidade, como se, né, a vida é exigente. A vida é exigente, né? E a gente sabe que não é uma brincadeira. Então algumas pessoas começaram a desenhar uma imagem de Deus de conto de fadas. De conto de fadas. Eu conto as historinhas lindas de animal, etc, assim por diante. Mas a vida não é assim não. Nem tão pouco o reino dos céus é uma brincadeira. Então o Paulo está dizendo exatamente isso aqui, não é? O céu existe, mas o inferno também. Quem está lá eu não sei, nem quero saber. Não cabe a mim, certo? O julgamento. Mas o que eu sei que existe, senão Jesus estaria mentindo. Ele falou isso e tudo mais. Né? Que existem pessoas boas e más, eu sei, porque Jesus Cristo também falou isso para a gente, nos alertou. E a própria prática da vida nos diz isso. Que nessa vida existem cordeiros e lobos, isso também não tenho dúvida, porque eu próprio já experimentei isso na vida. Né? Então, ou seja, a gente tem que entender o que está falando. E que não é uma brincadeira, a gente conhece a verdade, fica brincando com Deus, né? Perseguindo os outros, maltratando assim por diante. O que é isso? Tanto é que eu vou dizer uma coisa para vocês que pode ficar assim, vocês podem achar muito estranho aquilo que eu vou dizer para vocês, mas eu vou dizer aqui, eu temo muito mais, atenção, eu não tenho medo, porque o medo nos paralisa, mas no sentido de que, né, eu tento me afastar muito mais de Anás e Caifás do que de Herodes e Pôncio Pilatos e o imperador de Roma. Quem é Anás e Caifás? Anás e Caifás eram homens que conheciam a Escritura. O Antigo Testamento, eles conheciam, eram fariseus, né? Conheciam perfeitamente a Escritura, mas eram perigosíssimos. Sabe por quê? Porque eles falavam em nome de Deus. O rei de Roma, Herodes e Pôncio Pilatos, eles eram homens que não tinham fé. Eles não acreditavam em nada, então para ele a pessoa era um lixo, digamos assim, certo? Então ia morrer, assim por diante, então eles não tinham nenhum compromisso. Mas os outros, esses religiosos, eles tinham compromisso.
Eles falavam de Deus, mas eles serviam ao demônio. Eles imaginavam que conheciam toda a lei de Israel, né? Mas acontece que eles viviam conforme os desejos deles. Anás e Caifás. Então, quem pela vida religiosa, né, utiliza Deus para suas maldades, esse garante para si o inferno. As alegrias da terra, porque vai sair vencedor sempre, porque a maldade acaba tendo seus privilégios. Desculpe me dizer isso, mas existe uma justiça de Deus. Paulo começa esse versículo 6 com a palavra justo. Atenção, justo é Deus, justo é que Deus pague com tribulação aos que vos oprimem. Porque também é uma brincadeira, né? Não somos nós, mas que a gente lute pela conversão deles, para que eles não mereçam, né, a condenação eterna. Então, aquele que é nosso inimigo, aquele que nos persegue, nós precisamos rezar mais por essas pessoas, devemos evangelizá-la mais ainda, se for possível, né? Devemos ainda pedir mais a Deus por elas, para que elas não tenham uma condenação eterna pelas péssimas atitudes. E nós, atenção também, coisa muito importante, estou dizendo para você e para mim também, e nós precisamos repensar 1000 vezes as nossas atitudes para que a gente não persiga o outro, para que a gente não maltrate o outro, para que a gente não fale mal do outro, para que a gente não tenha atitudes que prejudiquem a vida do nosso irmão, tá certo? Então é o que o apóstolo vai dizer aqui. Então, primeiro ponto. E ele vai continuar, né? Então, e que a vós, os oprimidos, as pessoas estavam sofrendo lá, né, vos dê o repouso juntamente conosco, para quando se revelar o Senhor Jesus, vindo do céu com os anjos em seu poder, no meio de uma chama ardente, ou seja, Deus vem com todo o seu poder, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha gente, não sou eu que estou dizendo isso aqui não, ó. Palavra de Deus, certo? Palavra de Deus. Então Deus vem pedir conta, é como um pai de família que vem pedir, por que é que você maltratou os seus irmãos? Né? Eu pergunto a você, você quer que o seu filho maltrate o irmão? Você quer que o seu filho traga tristeza para o seu vizinho? Você quer que o seu filho... Né? Então, o pai vai corrigir. Né? Então, é que diz isso aqui. Então, Deus, né, está observando a nós todos. E concluindo essa parte, que é muito importante, o castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor de sua majestade. Atenção, lendo outra vez, né? Desculpe ser durão aqui, mas eu estou falando com o espírito de Paulo, porque ele estava sofrendo na carne e os irmãos também a perseguição. Então ele vai dizer o seguinte aqui, ó, atenção, o castigo deles, dos perseguidores, dos maus, será a ruína eterna, longe da face do Senhor. Então, Paulo nos revela aqui o que é o inferno. O inferno, minha gente, não fique pensando que é uma coisa material. O inferno não é fogo, nem água, afogamento, porque não é isso aqui não. O inferno é você, depois de passar dessa vida, o seu espírito não conseguir entender a Deus, está cada vez mais longe. Imaginem, né, se Deus estivesse lá no Cristo Redentor, um exemplo, né, aqui naquela, né, Deus ficasse ali no Cristo Redentor e nós, né, estivéssemos ao redor do Cristo Redentor olhando, aqueles estão olhando lá perto do Cristo Redentor ali, né, olhando para, digamos assim, né, isso é apenas uma imagem, né, você está lá no céu, lá olhando para Deus ali, aí depois você vai ali para o bairro da Glória, que fica um pouco mais distante, aí depois você vai ali para a Saracuruna, que fica bem distante, aí depois você vai para a Vitória do Espírito Santo, que está distante, né? E o Cristo Redentor está lá, né? Então, depois você vai para Sergipe, minha terra, Aracaju, e você tentando encontrar o Cristo Redentor, depois você está lá em Manaus, depois você vai estar lá na Europa, depois você vai estar lá na China, e depois vai para Marte, né? Então, ou seja, você vai eternamente no grande vazio por não entender a Deus, por não entender o seu amor, né? É como alguém que olha uma partitura de música e diz, vejo aqui um bocado de bolinha, não entendo de nada. É como alguém que pega um livro em outra língua, em inglês, sei lá, se não souber, em francês, em russo ou em grego, assim por diante, e olha e diz, não estou entendendo nada. Entendeu o que é o inferno? Esse é cada vez mais distante, e não conseguir compreender, não conseguir ler. A oportunidade era essa.
O coração humano tem que... Nós estamos falando de alma, nosso corpo vai perecer, mas existe uma alma que tem que ter conhecimento, né, de Deus. E é agora, o tempo é agora para nós conhecermos a Deus. Então ele está dizendo exatamente isso. Então ficará cada vez mais longe da face de Deus. Então, meus irmãos, é para dizer, isso não é para botar medo em ninguém, não. É para dizer que nós não estamos numa brincadeira. O cristianismo não é uma brincadeira. O cristianismo é algo extremamente sério, que trabalha com uma coisa chamada salvação. E nós estamos brincando com as almas das pessoas. E com essas pessoas, a gente não pode brincar, ludibriar. Nós temos que lançar essas pessoas para Deus. E ao tempo em que a gente faz com que essas pessoas caminhem para Deus, nós também caminhamos para lá. Então, é o que o apóstolo nos diz nesse capítulo 1. É bastante duro o que ele fala, mas é a realidade, para que a gente não caia nas lábias daqueles que querem um cristianismo água com açúcar. Quem deseja cristianismo água com açúcar, nós sabemos dessa situação, né? Estou lançando para vocês. E agora nós vamos para o capítulo 2 da Epístola aos Tessalonicenses. O sinal está fraco, de vez em quando está caindo, certo? Mas a gente vai conseguir concluir. Vamos lá. Para eles lá faz só uma paradinha, para a gente aqui cai tudo. Ah, certo. Que eu estou acompanhando. Não, agora, antes de dar início à leitura, tem alguns comentários aqui em função do que o senhor estava falando, né? A Adriana Carreiro, né? Ela antes mandou uma mensagem lembrando que o São José de Anchieta também é padroeiro das comunicações. Ah, certo, que beleza. Mas ela faz um comentário aqui quando o senhor falou da teologia, né? Que teologia não é brincadeira. Meu irmão que faleceu uma vez me disse que eu precisava fortalecer minha fé para poder estudar teologia, pois se eu fizesse o curso fraca na fé, eu iria perdê-lo. Exatamente. Então a gente tem que aprofundar o tempo todo, né? Por isso que a gente está aqui fazendo, né? E a gente tem que buscar o tempo todo crescer, né? Você imagina uma mãe de família que todos os dias, ao longo de 30 anos, quando o filho esteve em casa, ela todos os dias fizesse única e exclusivamente feijão, arroz, farinha, né? E bife. Todos os dias, de segunda a sexta, e nunca, absolutamente nada mais, e dava um copo de água para esse filho. Ele iria sobreviver? Iria. A gente sobrevive durante 50 anos com feijão, arroz, e olha que nem que isso tem, né? Mas por que ele não aprendeu um pouquinho mais, né? De repente um docinho, né? Aprendeu a fazer um macarrão, aprendeu a fazer uma banana cozida. Ontem eu fiz banana cozida, olha, ficou nota 10, viu? Primeira vez que fiz em minha vida, descobri que é só botar dentro da água, ficar ali até ela abrir e tá pronta. Olha que maravilha, né? E fiz porque eu comprei a banana errada. Ao invés de comprar banana prata, eu comprei banana d'água, né? E descobri porque eu dei uma banana aqui para os passarinhos não quiseram comer a banana. Aí eu cheirei e percebi que aquela banana não era para passarinho, né? Aí eu fui cozinhar e deu certo. Olha, minha gente, nota 10. Então, exatamente isso, né? Exatamente isso, né? Então, é essa grande graça de Deus na nossa vida e na nossa existência, ou seja, cada vez mais aprofundar, cada vez mais crescer, cada vez mais querer saber mais. A gente não precisa ler todos os livros de teologia, mas pelo menos um livro eu preciso ler. Eu não preciso ler toda a Bíblia de uma vez só, mas um versículo eu posso ler, né? Então, é essa a grande graça da vida. Então, vamos lá, vamos aprendendo, vamos aprofundando cada vez mais. Eu lembro que, a partir desse comentário da Adriana, né, que o senhor falou, quando eu comecei a fazer teologia, então teve um padre jesuíta que foi professor da minha turma, e ele entrou diante de sala e ele fez a seguinte pergunta para todo mundo: a ressurreição de Jesus Cristo existiu? Ela é comprovada pela história? Aí eram leigos, né, tinham frades, tinha até padre, ficou todo mundo olhando para ele assim, com aquele receio do que vai responder. Até que começamos a responder, dizer que sim, que era verdadeiro. Aí mas antes ele botou uma cadeira no meio da sala. Depois que todo mundo respondeu que era verdadeira, que sim, era comprovado, ele deu um chute na cadeira e disse: mentira, não é nada disso. Aí todo mundo ficou espantado com ele e falou assim: a ressurreição de Cristo é comprovada pela fé. Se você não tiver fé, você não acredita em nada. Exatamente. Você não acredita absolutamente em nada. Ele falou. Aí ele explicou, né, que era uma questão histórica, tudo, mas ele falou: fundamental para você
acreditar em Jesus é você ter fé. Se você não tiver fé, você não acredita no nascimento, não acredita na ressurreição, não acredita em nada daquilo que Jesus falou. E aí ele colocou de uma forma que realmente a gente tem que a todo dia, como o senhor bem disse agora, a gente tem que estar aprofundando a nossa fé, porque senão você acredita em normas, em leis, mas não vive aquela fé. Como o senhor já ressaltou várias vezes, que os fariseus eram doutores da lei, mas não viviam a lei. Exatamente. Isso pode acontecer conosco, porque a gente fala dos fariseus, mas quando Jesus fala dos fariseus, ele pode estar falando também da gente. Entendeu? Eu digo isso, coloco a carapuça na minha cabeça como bispo da Igreja Católica. Porque às vezes também pode acontecer de que a gente saiba de todas as coisas, todas as normas, mas não tem nenhum amor pastoral, né? A gente apenas arrumou para a nossa vida uma boa função, certo? Que é ser ministro, assim por diante, né? Beleza, assim por diante. Mas corremos o risco de perder a fé ao longo do caminho. Porque como aqui o Rogério bem falou, não existe nada mais importante do que a gente ter fé. Quando a gente tem fé que a gente recebeu com nossos pais, nós depois buscamos descobrir historicamente o que aconteceu. Então agora, primeiro nós temos que partir da fé. Então, por exemplo, o que é que me garante que minha mãe é realmente a minha mãe, se eu não vi o momento do meu nascimento? Né? O que é que me garante que na barriga da minha mãe eu estive lá durante 9 meses? O que é que garante? Você sabe, né? Ou você acredita? São duas coisas diferentes. Eu acredito que minha mãe é minha mãe. Eu sei que minha mãe é minha mãe. Hoje em dia nós temos exames de DNA que prova isso, né? Então não tem problema não, hoje em dia. Mas como é que você vai saber? Em primeiro lugar, você amou sua mãe, você viu sua mãe, viu que ela cuida de você. E depois, quando você cresce, você vai buscar saber se realmente ela é sua mãe, entre aspas, né? Porque você percebe que você parece com as pessoas da sua família, né? As suas atitudes são iguais, ninguém nunca duvidou sobre isso, né? Sobre o seu nascimento. As pessoas vão falar sobre a sua história, vão dizer como é que você era pequenininho, como foi lá na maternidade, e você vai percebendo quem você é, certo? Mas primeiro você teve fé que era sua mãe, e depois você foi buscar os argumentos. É exatamente o que acontece aqui nesse momento. Então, nós temos que ter fé, em primeiro lugar, mas depois a gente busca, né, as razões da nossa fé, como nos disse o apóstolo Pedro, né, na sua epístola. Então, isso que é legal. Vou só pedir permissão, mas o senhor me fez lembrar uma coisa aqui, e fazendo uma comparação com a afirmação de São Paulo, né, que ele tinha tanta certeza da fé e do amadurecimento da comunidade, que ele falou da alegria dele. Aí o senhor falou como você pode comprovar que é filho da sua mãe. Uma vez conversando com a minha mãe, e na brincadeira, lógico, né, eu falei que eu não tinha certeza que era filho dela, porque eu não tinha me visto na barriga dela e que eu não seria filho dela, seria adotado. Ela virou muito séria para mim e falou: mas eu tenho certeza, porque você estava na minha barriga, eu tenho certeza. Quer dizer, o que o senhor está falando. É verdade, né? É verdade. Quer dizer, essa certeza, a certeza que Paulo tinha, que aquela comunidade estava respondendo a Deus, é a mesma certeza que a mãe tem, que nós somos filhos dela, porque ela gerou aquele filho. Exatamente, né? E eu digo pessoalmente, para mim é impossível me imaginar sem Deus, com toda a franqueza. Eu posso não ser o filho que talvez Deus esperasse que eu fosse, né? Então, tudo bem, né? Eu sei que eu sou rebelde, eu sei que nem sempre sou aquele que é o projeto de Deus para a minha vida, porque a gente é muito frágil. Mas que eu sei que Deus é Deus, isso eu sei, não tenho dúvida alguma, né? E é interessante que isso move, né, o mundo. Eu já falei para você aqui de uma história de um professor. Eu fui diretor de um colégio durante 12 anos e o que aconteceu nesse colégio, existia um professor que era ateu, né? E ele, coitado, aos 30 e poucos anos, é bem jovem, eu acho nem sei se tinha 30 anos, ele era biólogo, né? Então, professor de biologia, e ele desenvolveu um câncer, né? E ele sempre foi ateu, fez questão de dizer, não é? E foi muito interessante que quando ele estava internado, ele pediu para me chamar, né? E eu fui lá naturalmente, né? Ali já tinha ido fazer a visita, mas ele pediu assim, estava nos últimos dias, estava se ultimando, e nós sabíamos disso aí, não é? E quando eu cheguei lá era só pele e osso, aquele rapaz que era um rapaz bonito, gente boa para chuchu, compreende? Um ótimo professor, né? Ateu ensinando em um colégio católico, aquele tipo de coisa assim, mas tudo bem, né? Então o cara lá, mas gente boa demais, aí muito competente. E
ele chegou lá nas últimas horas da vida dele, que ele morreu no dia seguinte, né? Ele me chamou, eu quase não podia mais falar, né, coitado, né? E os médicos só estavam dando paliativos, esperando a hora, a mãe arrasada, o pai arrasado, a família toda arrasada, porque nunca imaginavam isso, né? E ele chegou lá, né, diante da irmã, eu me lembro perfeitamente, lá na sala do hospital. Ele pegou em minha mão, eu acho que com a última força que ele tinha, porque ele apertou com força, eu levei um susto, eu estava assim ao lado da cama, e ele disse assim: Dom Gregório, você precisa me fazer ter fé. Dom Gregório, eu preciso ter fé. Dom Gregório, me dê fé. O homem falou isso e com o olho aberto, só tinha olho, né? Porque só tinha olho e dente, isso eu lembro perfeitamente, né? Porque o resto era tudo pele, assim, e osso. E eu confesso a vocês aí, não é, que com toda a franqueza eu fiquei assim, me sentindo mal naquele momento. Porque eu sabia que eu tinha apenas alguns minutos para falar de Deus para aquele rapaz. Porque ele queria ter fé. Ele diz, não é que tudo vai acabar assim. Naquele momento, o Espírito, ele ouviu a voz do Espírito Santo e pediu para ter fé, não é? E eu fiz uma pregação, né, sobre a misericórdia de Deus, sobre o amor de Deus, né, sobre a vida. E ele, quase sem conseguir mais falar, prestou bem atenção em tudo aquilo que eu falei, não é? Ele já tinha sido batizado, né? Então dei uma bênção para ele. Meu irmão, não se preocupe, não é? Você sabe, fui sincero, né? Você em breve verá Deus face a face. E eu vi naquele semblante, aqueles olhos que estavam mortos, digamos assim, mas aí eu vi um brilho em alguém que não podia mais falar, não tinha mais condições. Eu acho que a última energia ele guardou para apertar minha mão daquele jeito como ele apertou, e ali, com tranquilidade, eu falei sobre o amor de Deus, fiz uma pregação, né, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, passando por todo o ensinamento, passando pelo amor de Deus, tudo mais, assim por diante, né? Ele estava inclusive noivo, né, e desejava casar, né? A noiva ia ser uma viúva, digamos assim, e no dia a experiência mais forte que eu passei em toda a minha... Trava, tá vendo? Sim. Caiu, mas vai voltar, porque aí foi só uma cena dos próximos capítulos para que eu pudesse retomar aqui. Então, foi inegavelmente, talvez, a experiência mais forte que eu tive em toda a minha vida, até hoje, né? Então, veja só o que aconteceu. E aí, com isso a gente conclui, pessoal. Porque tudo aqui está dentro da Tessalonicenses, que é a vida de Jesus, né? Então, a vida de Jesus. Eu morava com o Dom Geraldo Magela, cardeal, né? Lá em Salvador. Eu era bispo auxiliar dele. Era um dia era um feriado, não sei que dia era aquilo ali. Eu sei que era um feriado. E ao lado de onde Dom Geraldo morava, nós morávamos, existia uma favela, né? Que era um grande bolsão assim, um buracão. Nós morávamos na parte de cima e lá embaixo ficava uma grande favela. Pois bem, ali naquela favela, a comunidade procurou um padre ali perto para poder atender uma senhora e não conseguiu. E telefonaram lá para a casa do bispo. Eu atendi o telefone, era uma pessoa desesperada da comunidade, que era um católico que tinha uma capelinha lá embaixo. Aliás, não tinha nem capelinha lá embaixo, era lá em cima a capela, né? E diz, olha, uma senhora está morrendo, assim por diante, né? E a gente está procurando um padre, ela vai morrer e eu não sei o que fazer, assim por diante. Aquele ímpeto do sacerdote, eu disse, eu vou, né? E eu fui, né? O nome da favela tem até, eu acho que era Buraco da Égua, eu acho que o nome da favela é essa. Você veja aqui, pelo nome já dá para imaginar o local, né? E ali eu fui, e nós descemos. Pense, né, num lugar desprezado, sabe assim, pobreza total, né? Então desci aquilo com maior dificuldade, naqueles degraus você tem que dar um passo, descendo, dar um passo, né? E se livrando da pessoa que está subindo, né? Vi jovens com revólver assim, assim, e eu fui, né? Tava todo assim, do jeito que eu tô aqui, eu fui lá, né? Desci, quando cheguei lá embaixo mesmo era um barraco, né? E nesse barraco tinha uma senhora, né? Deitada em um colchão no chão, a casa não tinha nada, era um barraco mínimo, ela deitada no chão, com uma coberta até aqui, né? Branquinha a coberta, né? E cheirando mal. Olha, pense um cheiro de carniça. Eu não tive ânsia de vômito, porque eu acho que meu organismo sustentou aquilo ali para que eu não passasse vergonha diante daquela senhora. E ela, pele e osso, morrendo, né? E no caminho, a moça disse, olha, ela foi mulher da vida, né? Prostituta, né?
ela foi mulher da vida, assim por diante, ela agora está com câncer do útero, está tudo comido, foi isso que ela falou, né? E ela está morrendo, então o médico já mandou para casa, ela não tem ninguém, ela sempre foi sozinha, e agora ela está morrendo. Então, fui lá. Quando cheguei lá, então estava essa senhora aí, né? Entrei lá no barraco, então assim, meio constrangido com aquele cheiro, aquele calor de Salvador, meu Deus do céu, né? Então entrei assim por diante, parecia que aquele cheiro tinha invadido a minha alma, com toda a franqueza. Aí eu disse, aquela coisa que a gente faz no início, né? Bom dia, minha irmã, imagine, bom dia, né? Bom dia, ela não respondeu, só olhou para mim, né? Aí eu me aproximei, me ajoelhei diante dela, né? E perguntei, minha irmã, a senhora consegue falar? Ela olhou para mim e não disse nenhuma palavra. Eu disse, olha, meu nome é Dom Gregório, eu sou bispo aqui, sou padre, né? Eu vim aqui para atender a sua confissão, me chamaram, né? A senhora tem condições de fazer sua confissão? Ela olhou para mim, não tinha condições, ela não tinha mais força nenhuma, nem para falar, estava morrendo, né? Então eu olhando para aqueles olhos imensos, para aquela vida, né, miserável, né, que estava ali, sabe, né, você não pode fazer nenhum julgamento naquele momento. Eu disse, minha irmã, está certo, eu vejo que a senhora não está conseguindo falar, mas me responda através dos seus olhos. A senhora, se eu fizer as perguntas, a senhora pode me responder? Se a senhora entendeu o que estou falando, bata os olhos. Ela bateu os olhos. Aí disse, pronto, agora eu posso dialogar com ela. Então tá certo. Então eu vou fazer o seguinte, né? As pessoas estavam lá fora. Eu vou falar aqui bem pertinho do seu ouvido. Eu vou fazer as perguntas e a senhora vai me responder dos pecados que a senhora cometeu. Porque eu vou perdoar a senhora de todos os seus pecados, tudo aquilo que a senhora fez na sua vida, porque eu sei que a senhora havia pedido para que eu viesse aqui. Então, a senhora quer se confessar? Se a senhora quer se confessar, bata os olhos. Ela bateu os olhos. A senhora está com vontade de se arrepender de tudo aquilo que a senhora fez durante a vida, bata os olhos. Ela bateu os olhos. Tá certo. Aí eu comecei, né, fazer as perguntas de uma confissão, né? Aí fiz uma pergunta, não tinha mais pergunta para fazer. Eu disse, agora a senhora vai fazer o seguinte, eu vou lhe dar a sua absolvição. Deus vai lhe perdoar do dia do seu nascimento até o dia de hoje, porque eu já tinha perguntado se ela tinha sido batizada, ela bateu os olhos dizendo que sim, né? Então não precisava batizar naquele momento, porque ela já havia sido batizada. Aí eu disse para ela, agora a senhora fez a sua confissão, eu vou lhe dar a absolvição de todos os seus pecados e por diante. Aí dei uma palavra de vida, né? Fiquei ali durante mais ou menos uns 30 minutos, então falei para ela assim por diante e dei a absolvição de todos os pecados que ela havia cometido. Não tinha mais nada o que fazer e eu disse, olha, amanhã eu voltarei aqui para ver a senhora, tá certo? Falei assim, e saí do barraco. Ela devia estar sentindo tanta dor, né? Ela não tinha nenhuma expressão branca, assim, ela era mulher, era uma mulata, não é? Mas estava branca, assim, aquele branco amarelo doentio, né? E qual foi o resultado? Eu comecei a subir outra vez para ficar lá perto da Universidade Católica, porque essa favela fica propriamente diante da Universidade Católica lá de Salvador. Quando eu cheguei no meio da escada, aí começou uma gritaria. Eu disse, pronto, deve ter tiroteio, alguma coisa aqui, né? Então me encostei na parede, fiquei ali, a comunidade, e o pessoal subindo, gritando, né? Nos chamando, né? E eu fiquei ali parado. Quando estava no meio da escada, portanto, uns 3 minutos depois que eu subi, o pessoal vem gritando e avisa, ela acabou de morrer. Né? Ela acabou de morrer. Aí eu desci outra vez, chegamos lá, fiquei ali esperando no lado de fora com o pessoal da comunidade, que logo as pessoas chegaram perto, né? Porque disseram que ela não estava respirando, chamaram assim por diante, tentaram chamar o médico. Naturalmente, umas 2 horas depois, chegou lá, né, o pessoal e ela foi removida para ser levada para o hospital e naturalmente foi enterrada, né? Foi a experiência mais forte que eu tive em minha vida como sacerdote da misericórdia de Deus dada ali naquele momento da morte, não é? Então, essa grande graça que a gente tem quando a gente conhece Jesus Cristo, essa grande graça que o apóstolo está falando aqui, não é? Então, o perdão é dado para todos. Todos nós temos uma possibilidade de, pelo menos 1 minuto da nossa vida, fazer a experiência desse amor e dessa misericórdia. Agora, não vamos esperar o dia da nossa morte, não. Vamos começar agora, tá certo? Porque Deus nos deu essa possibilidade. É isso, desculpe-me ter falado tanto, a gente falou hoje bastante, não é? Mas aí estamos com tanta saudade de vocês que a gente resolveu hoje falar. Mas isso tem a ver porque amanhã nós vamos para o capítulo 2 da Epístola aos Tessalonicenses, e nós vamos falar sobre
a vinda do Senhor, porque é o centro, não é, dessa epístola, ok? Rapidamente, porque já são 10 horas, vamos falar, vamos ver aqui, temos aqui, né? Olha, Jusileide, Zélia, Gabriel Costa, Janaína, Deus abençoe, Eleonora Torinho, sua bênção para toda a sua família também, minha irmã. Eleonora, Elizabeth Males, Elizabeth, primeira vez aqui, um grande abraço, toca mais em você, Elizabeth, nem no Instituto Histórico, Deus abençoe, minha irmã, muitas graças para você e toda a sua família. A Diva Dumpke, Trindade, deve ser isso aqui, né, o nome, Diva, Deus te abençoe, meu irmão, já nasceu Diva, olha que maravilha, né? A Clarice Cruz, Deus abençoe, a Nelcilea Cardoso, Deus abençoe, a Cíntia Neves, Deus abençoe, a Beatriz Leal, sempre presente, Bia, coragem, minha irmã, Deus abençoe, a Clarice Cruz mandando uma mão, batendo no coração assim, que beleza, o Roberto Sereno, sempre tranquilo, Roberto Sereno, né, então, deve ser muito tranquilo, Roberto Sereno, a Sandra Lúcia, a Neide Lúcia Nicolai, Deus abençoe, minha irmã, a Sandra Lúcia aqui outra vez, vamos lá, o César Oliveira, Deus abençoe, a Catarina Lima, já perguntei por você, tudo da paz, né, Catarina, Deus abençoe, Ricardo Guimarães, a Marli Vaiande, a Damiana Correia, Deus abençoe, minha irmã, a Valdea, a Rose Ramos, Deus abençoe, a Nilza Ferreira, Deus abençoe, Nilza, um grande abraço para você, minha irmã, a Sandra Lúcia, bom dia, Catarina Lima, saudades de vocês, juntos aqui, sempre unidos à palavra de Deus, exatamente, meu irmão, que Deus abençoe. Deus abençoe aqui também a Nilza, que pediu uma bênção, a Aldete Oliveira, a Virgínia Taisson, a Vitória Ávila, não, deixa eu ver aqui, vamos lá, né? Rezando a 300 de Santo Antônio, disse a Eleonora Torinho, que Deus abençoe, né? Que beleza aí, vamos celebrar logo o Santo Antônio, a Adriana Carreiro, meu irmão que faleceu uma vez, sim, já falei, né? Adriana, desculpem aí, a Dilma Harris, eu acho que é Harris. Eita, cada sobrenome, minha gente. Hein? Como é o nome dela? A Dilma, me perdoe, viu, minha irmã? Mas o seu sobrenome aqui é complicado, viu? Deve ser alemão, vamos lá. A Tânia Carino, que Deus abençoe. Dom Gregório Rogério, estou fazendo sexta para o Dia dos Namorados. Me ajuda a divulgar, certo? Sexta para o Dia dos Namorados. Tânia de Nogueira, minha gente, olha, sexta para o Dia dos Namorados. Mas se quiser também comprar para dar alguém de presente, olha, né? O telefone é 988, fácil, né? 988 13 85 52. 13 é por causa de Santo Antônio, né? Dos Namorados, né? 988 13 8552. Pega aí depois aí nos nomes aí. Vamos comprar as cestas da Tânia. Vamos lá, minha gente. Presenteie aí o seu marido, presenteie aí a sua esposa, né? Eternos namorados, né? Então vamos lá. Então tá aí, Tânia, seu recado. A Virgínia Santana, a Gracinha Brito. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Obrigado pelos ensinamentos que o Espírito Santo nos ilumine sempre. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe, Gracinha. A Márcia Galo, a Virgínia Ávila, a Vitória Ávila, melhor dizendo, Teixeira. A Sônia Esteves, eita, que é muita gente, que bênção. A Leidiane Gomes, né, do Nascimento Brito, muito obrigado, meu irmão, pelo seu carinho. Almi, peço a Deus sabedoria e discernimento para enfrentar ou até mesmo me antecipar ciladas do lobo, exatamente, meu irmão. Almi, olha, depois da missa eu vou passar por aí para pegar as delícias do Almi, viu? Porque hoje eu vou comer aí com aquilo que você preparou, então pode ser que eu vou telefonar, não esqueci não, viu? Porque o Almi vai... Hoje eu vou comer a comida do Almi. Aproveita aí, minha gente, vamos lá. Vamos comprar nas delícias do Almi. Catarina Lima, travou, que pena, mas voltou, criatura. Messias Duarte Gomes, Deus abençoe. A Maria Aparecida Vilas Boas, Deus abençoe. A Neide Cristina, Dom Gregório, depois que comecei a evangelizar minhas clientes, meu trabalho ficou bem melhor. Falar de Deus é muito bom. Muito bem, minha irmã. Evangelizar em todos os lugares. Vamos lá. A Sandra Helena, a Sueni de Paula, duras palavras, mas muito necessárias ouvi-las, justamente, minha irmã. Me perdoe, minha gente, mas tem que falar, né? Adriana Carreiro, kkkk, mas a banana d'água cozida fica melhor do que a prata. Mas foi o que eu falei, você não prestou atenção, criatura. Eu cozinhei, foi a banana d'água, entendeu? Porque eu pensei que fosse prata, mas não era prata, era d'água. Aí eu cozinhei, aí, claro que eu vi na internet que tem que cozinhar até partir a casca, aí comi e vi que valeu a pena, tá certo? Foi uma beleza. A Rose Justen, Deus abençoe. Elisete Mendonça, Deus abençoe. A Ederson Andrade, Deus abençoe, meu irmão.
A Marta Honório, Deus abençoe. O Zé Roberto Gabrich, Deus abençoe. A Hilda Teixeira, sem Deus eu nada seria. Exatamente, Hilda, Deus abençoe, companheira de tanto tempo. José Roberto Gabrich, bom dia. A Geise Florencio Nascimento, bom dia, quero agradecer pela vida do meu neto que nasceu. Marcos Vinícius Neto, vamos rezar por ele. E põe aí o Bento Elias, também que é o filho do nosso diácono. Vamos lá, estou terminando. Valmir Souza, bom dia, Dom Gregório, a sua bênção, sempre belo ouvir os seus ensinamentos pela manhã. Muito obrigado, né? Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. Um abraço ao Padre Luizinho por mim, por favor. Letícia Alves, Elisete Mendonça, Deus abençoe. Depois eu vou ler tudo devagar, viu, minha gente? Eu sempre acompanho. Marta Honório, a Rita Guzmão, Deus abençoe. A Sandra Aparecida, a Raquel Igor, Neucimar. Vamos lá, minha gente. Celina Maria de Freitas, Cíntia Neves, Marta Brande. Marta não precisa estar aqui. Marta é esposa do nosso diácono, né? Teóloga, catequista, guerreira. Marta, que beleza. Marta, muito obrigado, minha irmã, pela sua participação, viu? Deus abençoe. Edna Regis, Deus é Pai, sempre perdoa e ama, concordo. Hoje peço que coloque o nome da minha filha, Gisane Carvalho. Gisane Carvalho aí na Santa Missa. Vamos rezar por ela, Gisane Carvalho, com G. Raquel Félix, vamos lá, Sandra Costa. Muita gente, minha gente. Pode mandar de presente para mim, já que faço aniversário dia 13. Sexta, a Adriana está mandando. Não vai ganhar a cesta não, arrume um namorado que ele vai lhe dar uma cesta. Aqui não tem cesta certa não, minha irmã. Viu? A Eva Marinho, olha, sempre pedindo coisa, né? Olha, muito cara de pau. Peça aí ao povo aí da comunidade para lhe dar uma cesta básica, mas cesta de namorado não vai receber não. Dom Gregório, eu sou a bênção para a minha paróquia de Cascatinha, Deus abençoe, e minha família, Marinho Ferreira, que Deus abençoe, minha irmã, muitas graças. A Dora Pires, Sueli Medeiros, vamos lá, Ana Saldanha, muita gente, César Oliveira, muita gente, Adriana Carreira, já falei, a Serena Maria de Freitas, a Catarina Lima, estou terminando. Catarina Lima foi aquela que está trabalhando, né? Não está podendo assistir, não é? Não. Não? É outra? Ela não. Certo. A Catarina Lima é a mãe da Juliana Lima. Certo. Eu vou fazer uma live com a Juliana, viu? Vamos ter um evento lindo aí com a Juliana, nossa grande cantora. O Júnior Pereira, deixa eu ver aqui, tem a Dora Pires e pronto, a Adriana Caíra. Que maldade, olha, que maldade. Tem também, o João e Jusileide. 30 anos de casamento hoje. Que Deus abençoe, meus irmãos, viu? Que Deus abençoe cada vez mais, uma graça muito grande. O Marcos Vinícius, por favor. Pois é, você põe aí o Bento Elias, né, que é o filho do Rafael Suter, e hoje também é o aniversário de quem? Rafael e Isabela. Isabela. Isso mesmo. Bem, gente, estamos terminando aí o nosso encontro. Eu tenho que... a nossa oblata do Mosteiro de São Bento, Lourdes Borba, a grande amiga, que hoje está aniversariando também. Põe aí, Lourdes Borba. Vamos rezar também por todos vocês, tá certo? Na celebração que teremos agora. Lourdes Borba. O marido é Borba. Isso. E, gente, um abração, que Deus abençoe, graças abundantes sobre suas vidas. E vamos concluir aqui, né, agradecendo a Deus por essa grande graça que nós tivemos retomando, né? Então, que a palavra que foi dita, né, que ela ressoe profundamente em nosso coração, tá certo? E vamos adiante, porque temos muita coisa para fazer e temos muito também coisas para viver e rezar. Então, peçamos ao Pai pela simplicidade e a profundidade da oração do Pai Nosso, pela nossa vida e da vida de todas as pessoas que nós amamos e também pela vida daqueles que nós não amamos tanto. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até breve, minha gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.